Daniel, capítulo 1. Mas eu queria orar com você e por você, antes de lermos esse texto. Pai, eu quero agradecer a Ti pela vida, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na Tua casa. E pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor passeie entre nós com Teu Espírito, que o Senhor nos convença a cada dia do pecado, do juízo e da justiça. E que possamos ser cheios, cada vez mais cheios do Senhor. E mais uma vez eu te peço, Senhor, que não saiamos daqui do mesmo jeito que entramos, mas mudados e mais íntimos do Senhor. É assim que eu oro. Amém e amém. Daniel 1,14 diz que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. E o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Verso 5. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. E eles receberiam treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Antes de mais nada, vamos situar o texto, o livro de Daniel. O livro de Daniel ele é escrito num tempo crítico, triste, horrendo para o povo de Judá. Deus, por muito e muito tempo, foi avisando o povo que eles deveriam se voltar para o Senhor, largar os pecados, pois Ele iria vir com a sua justiça. Mas o povo não quis nem saber e continuaram nas suas práticas. A gente tem aí o livro de Jeremias com várias declarações do Senhor através do profeta Jeremias, avisando o povo. Temos Isaías e entre outros. E o povo continuava com seus pecados. Então Deus cumpriu a sua promessa e eles foram exilados, eles foram
Aqueles que sobreviveram foram para a Babilônia. E ali se tornaram escravos dos babilônicos. Esse é um breve resumo e rápido resumo do que está acontecendo aqui. Ali no exílio, esses sobreviventes se tornam escravos. Nabucodonosor aproveita alguns para trabalhar no palácio e entre ali do seu governo. E eu quero destacar aqui para você o verso que diz sobre os jovens. Para quem não sabe, dia 15 de agosto, para os batistas, é o dia do jovem batista, jovem e adolescente batista. E como a gente está falando nesse mês da família, sobre o aniversário da igreja, pois é o seu dia, jovem e adolescente batista. Tá? Não tem bolo. A gente não vai dar bolo, mas não dá os parabéns para vocês. E o verso diz o seguinte: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos o conhecimento, fossem capacitados para servir no palácio e ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Isso seria durante 3 anos. Interessante que como que o mundo, como que aqueles que estão lá fora estão de olho nos nossos jovens. Lógico, está de olho em todo mundo, mas por que os jovens? Por que os adolescentes? Porque é uma terra que ainda está sendo preparada. E percebam, duraria 3 anos, período esse para justamente tirar da memória desses jovens todos aqueles ensinamentos que eles aprenderam com seus pais quando saíram da Babilônia, quando chegaram na Babilônia. Eles ali iam começar a ser influenciados por toda aquela filosofia, todo aquele ensino dos babilônios. Só que eles não contavam com 4 jovens que estavam firmes com o Senhor. E esse pedido de Daniel, a gente lê, acha estranho, pelo século XXI, a se tornar impuro com comida, como é que é isso? E o pedido de Daniel, ele tem um significado, pois a comida que o rei mandou para esses jovens eram comidas que eram oferecidas aos seus deuses. Não era simplesmente comida boa e bebida boa. Eram comidas que eram oferecidas aos seus deuses. Por isso ele diz, eu não vou me tornar impuro. Além de outros alimentos que o judeu não comia. E aí Daniel faz um pedido que foi muito audacioso, porque dentro desse pedido, Daniel poderia ser morto, assim como seus colegas. Primeiro, que ele era escravo, ele não tinha direito de pedir nada. Mas veja que no texto Deus tocou, Deus amoleceu o coração daquele homem que cuidava dos jovens. Irmãos, o que a gente pode começar já a identificar aqui? Que nossos jovens, e a gente também, mas como eu quero falar, quem é jovem aqui? Irmãos, eu sou jovem, tá? Não sei vocês. Né, irmã? Mas a gente recebe diariamente uma tonelada de informações, de ideologias, de filosofias, muitas delas, infelizmente, distorcendo aquilo que a Bíblia traz para nós. E essas ideologias, filosofias, elas vêm disfarçadas numa capa de verdade. Mas é só uma capa, que engana demais, que engana muito. E a gente vai percebendo, e hoje então, com essa disseminação de informações, que vai chegando e a gente vai engolindo e achando que é verdade, e aí a gente começa a perceber que a gente vai vivendo numa sociedade que não vai mais refletir, que não vai ler aquilo e vai começar a tentar ruminar aquilo, refletir sobre aquilo, pensar sobre a informação que chegou.
E aí a gente vive nessa sociedade que é cada vez mais sendo construída de forma rasa, com alicerces fracos, e que vai cada vez mais sofrendo com as suas escolhas. E vai assumindo a forma daquilo que vai se envolvendo. O sociólogo Bauman, ele vai dizer que essa é uma sociedade da modernidade líquida. Ou seja, é uma sociedade onde não quer mais saber daquilo que é sólido, daquilo que é firme. E essa sociedade líquida, ou essa sociedade fluida, ela assume a forma de onde ela está. Por exemplo, se você colocar água no copo, ou numa jarra, ou em qualquer recipiente, ele assume a forma daquele recipiente. Agora, tenta pegar uma pedra de gelo sólida e tentar colocar num copo que seja menor do que ela. Não entra. Ainda que, muitas vezes, o sólido, sem ser maleável, ou pelo menos não pensar um pouco no tempo em que está, é ruim. Se a gente ficar parado no tempo, é ruim. A gente já sabe dessas histórias. Por exemplo, já falei isso aqui na igreja, que há bons anos atrás, bateria e guitarra na igreja era coisa do demo. E muitos jovens foram expulsos das igrejas porque queriam tocar bateria e guitarra. Há mais tempos atrás era só o piano. Bater palma, eu e a Paula sofremos com isso. Olha que não faz tanto tempo, né, Paulo? Bater palma na igreja era pecado. Imagine se a igreja se torna sólida, que não pensa no tempo que está. Imagina se você voltasse 30, 40 anos atrás, imagina se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar 30 anos atrás numa igreja batista e dizer assim, olha, dia 15 de agosto de 2021, a nossa igreja faz transmissão de culto online. Tem câmeras na igreja. O pessoal ia dizer para você assim, isso é coisa do diabo. Esse negócio é coisa do diabo. Então o sólido, muito sólido, corre o risco de rachar. Quem entende de construção sabe disso, que o concreto muito forte, não é isso, irmão disso? Com muito cimento, muito duro, ele racha, não é isso? Pode vir a rachar. Lógico, não vai botar pouco cimento, que também é a estrutura. Então tem ali o equilíbrio na construção. E na nossa vida acontece o mesmo. O problema é que quando se torna muito fluido, muito líquido, desanda. E é isso que tem acontecido na nossa sociedade. De um lado, essa sociedade, essa modernidade líquida acredita que os sólidos não servem mais, porque acreditam que são irreflexíveis, que não querem mudança, não são inflexíveis, na verdade. E aí jogam tudo no mesmo saco, balançam e dizem tudo igual. E aí a gente vê, por exemplo, a família. Que para essa sociedade é algo arcaico, assim como a religião. Já não tem mais seu espaço na mente de muitas dessas pessoas. Lógico, infelizmente, por alguns exemplos negativos. Alguns exemplos que a gente vai convivendo, mas são exemplos, são exceções. São caráteres deformados de líderes e às vezes de famílias que infelizmente a gente acha que é todo mundo parecido. E aí essa sociedade fluida, é inconstante, vão sofrendo com as suas escolhas. É hoje uma sociedade que não consegue ser firme em algo, está sempre em mudança. Não que mudança seja ruim, não que ter novidade seja ruim,
Mas a gente vai percebendo que esse excesso de mudança, esse excesso de novidade, vai fazendo com que as pessoas se tornem mais ansiosas, principalmente, como eu estou dizendo, sobre os nossos jovens. Uma sociedade cada vez mais angustiada por escolhas, por novidades, por mudança. Você vê, por exemplo, que o seu celular top de linha, daqui a 6 meses ele já é antiquado. Só você perceber, você compra um celular hoje, top de linha, sei lá, R$3.000. Tem uma marca que você compra que é mais barato. Não vou falar não, porque não estou recebendo para fazer propaganda. Mas você paga uma fortuna e fica todo bobo, exibindo lá a marquinha do outro lado do celular, mostrando para todo mundo que tem. Mas daqui a 6 meses já tem outro. Assim como as notícias. As notícias hoje que nos abalam, daqui a 2 semanas é notícia velha que a gente às vezes nem lembra. A gente olha, por exemplo, essa pandemia que aflige o nosso coração, mas daqui a 1 ano, e talvez até menos, já não vamos falar tanto dela, com exceção, possivelmente, daqueles que perderam seus amigos próximos ou seus entes queridos muito próximos. Mas talvez a gente já nem fale mais, a lembrança já seja assim tão vaga. E aí você vai dizer, pastor, vai ser difícil esquecer essa pandemia. Será? Irmãos, tem só 100 anos que nós vivemos a primeira pandemia. Pastor, 100 anos é muito tempo. Para uma pandemia, eu não acho. Uma pandemia da gripe espanhola, que matou em torno de 500 milhões, parece, se não estiver enganado, no mundo. Não tem muito tempo. Você vai lembrar disso. Tivemos uma epidemia aqui no Brasil de H1N1. Inclusive, alguns irmãos aqui da igreja foram contaminados, foram parar no hospital. E hoje a gente nem fala mais de H1N1. Que já virou normalidade. Então daqui a pouco o Covid vira normalidade, vira notícia de ontem. Porque a gente quer só mudança, a gente só quer novidade, a gente vai correndo atrás dessas coisas. Porque a gente vai sendo influenciado pela mídia, a gente vai sendo influenciado por as notícias, e a gente não reflete mais, a gente não se torna mais um ser reflexivo. A gente não senta mais e vai pensar, peraí, vamos imaginar essas notícias. Aí a gente já não olha mais, até mesmo para a própria Bíblia. Eu hoje conversava com uma pessoa que veio buscar a marmita da feijoada, e ela disse assim, olha, eu sou bem sincera, eu não vejo que as coisas vão mudar, não. A gente está vivendo o tempo do fim mesmo, Jesus já está voltando, tudo está se confirmando e as pessoas não estão percebendo isso. Porque a gente começa a achar que é normal. E aí nós vamos vivenciando essa sociedade sem refletir, rasas, que não pensam, e se tornam papagaias de ideologias, de filosofias, sem pensar. Estou errado? Você convive lá fora também, não convive? No dia a dia. A gente só vai recebendo. E, irmãos, isso vai acontecendo com a família, isso vai acontecendo com a fé. Começamos a achar que tudo também é arcaico, que é velho, que não faz sentido. A gente aprende hoje com o livro de Daniel a como conviver nessa sociedade e fazer principalmente a diferença nessa sociedade. Sem ser arcaico. Sem ser chato, sem ser aquele sólido que é inflexível, que não observa. Daniel já começa a me ensinar que aonde eu estou, as ideologias, as filosofias de uma época, elas não impõem regras sobre mim. Aquilo que vai sendo falado numa sociedade, ela não deve mudar aquilo que eu penso.
sobre a minha fé. Olha aí o verso 8, Daniel 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster. Ele disse, não, eu não vou aceitar isso. E detalhe, irmãos, qual a diferença de Daniel para você? Daniel não tinha muita opção, não. Lembre-se que Deus que favoreceu, Deus tocou no coração daquele homem que cuidava dele. Qual era a opção possível para Daniel? Não vou comer. Ah, não vai não? Você tem duas opções, ou morre de fome ou eu te corto a cabeça. Você vai morrer. Ou de fome ou morre agora. Vai comer? Não vou comer. Era a opção de Daniel. Hoje, irmãos, a gente tem opções. Ninguém é obrigado, ninguém está com uma arma na cabeça. O Brasil é uma bênção. Porém, essa bênção de ser brasileiro, de estar num país livre, é que essa liberdade tem sido transformada em libertinagem, tem sido transformada em vidas cristãs, que eu estou falando, nós, eu, você, de vidas rasas, daquilo que se diz a fé. Porque no Brasil, por a gente ter essa liberdade, a gente se torna cômodo. Por a gente viver num país, e eu confesso que eu considero um dos melhores países do mundo para se morar. Não estou falando por causa da economia, nada disso, mas estou falando de um país que você viaja para onde você quer. Você abre a igreja e ninguém te obriga a sair ou dizer, ó, aqui não pode. E a gente vai deixando se contaminar, irmãos, por essa sociedade de pouca reflexão. Daniel me ensina que eu não posso ser moldado por essas regras que ferem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já havia dito sobre isso em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não assumam a forma ou a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Irmãos, a grande questão é na mente. Inclusive, depois do aniversário da igreja, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre sentimentos e emoções. Percebam que Nabucodonosor disse para que eles aprendessem a língua, a cultura, a literatura babilônica, durante 3 anos. Isso ia acontecer na mente daqueles jovens. Eles iam receber ali todas as informações necessárias para serem babilônicos. E o que acontece hoje? A gente vai recebendo informações sem refletir, sem analisar à luz da palavra de Deus, e a gente vai aceitando. Eu não estou só falando para você, jovem, para todos nós. A gente vai aceitando as coisas sem refletir, sem pensar, sem ver se a fonte é verdadeira. A palavra utilizada e que as pessoas da nossa geração ou da nossa sociedade mais gostam. E a Paula, ela me conhece, ela fala assim, aprende na faculdade só para passar. E depois você joga fora o que não presta, né, Paula? Mas porque uma das palavras que eu mais ouço dentro de sala de aula se chama desconstrução. E um dia eu entrei em crise dentro de sala por causa disso. Eu tenho um grupo de amigos na sala e eu falei, eu não concordo com essa palavra. Por que eu tenho que desconstruir algo que eu fui aprendendo, entendendo durante anos? Durante anos, eu posso sim ressignificar isso, eu posso dar novo sentido, porque a gente vai mudando. Vai dizer que você que está aqui, pensa lá em 10 anos atrás, algo que você tinha certeza e hoje você olha assim, não, realmente é de outra forma. Lógico, desde quando não fira a palavra de Deus. E aí vai sendo desconstruído para se colocar algo novo.
O problema é que quando a gente desconstrói alguma coisa, a gente vai demolindo alguma coisa, fica marcas, não fica do mesmo jeito. Se Deus permitir, agora a partir de setembro, a gente vai mexer nesse prédio aqui, a gente vai ampliar, a gente vai desconstruir a parede ali, essa aqui, vão ficar marcas aqui. Alguns vão lembrar assim, eu lembro daquela parede ali. Outros vão lembrar assim, né, principalmente os homens que fizeram a primeira reforma, falaram, nossa, a gente ficou aqui até as 5 minutos para começar o culto de aniversário. Ficam marcas. E aí vai sendo desconstruído esse sistema que vai regendo esse mundo, vai colocando depois, diante dessa desconstrução, algo que tem sido um mal do nosso tempo, chamado individualismo. A nossa sociedade vai se tornando cada vez mais individualista, em busca de uma liberdade pessoal, em busca de eu quero ser feliz. E esse eu quero ser feliz a qualquer custo tem feito com que essas pessoas se tornem escravos dessa propensa ou pretensa liberdade. E elas vão emocionalmente e espiritualmente se tornando pessoas frustradas, vazias, aonde esse vazio somente Deus pode preencher. Mas tentam se preencher com qualquer outra coisa, mas não conseguem. E aí, nesse sentido, a gente vai percebendo que, principalmente, os jovens aqui do livro de Daniel, eles não comeram o alimento oferecido. E dos versos 11 a 17, Daniel vai dizendo, olha, trate-nos, você vai ver que a gente vai ser diferente. Se não for, a gente come lá essa comida, mas perceba. E tempo depois passou, o encarregado percebe que eles estavam melhores em aparência do que os outros que estavam comendo o churrasco, a Coca-Cola e a carne cheia de gordura que o rei mandava. Irmãos, eu não sou só a favor do legume, tá? Eu gosto de uma carninha. Mas o que esses jovens mostram é que a gente pode ser pessoas diferentes lá fora diante de tanto oferecimento que para os olhos é bom, mas para o espírito não está sendo bom. Interessante que esses jovens, além deles terem tido uma alimentação inferior, o verso 17 vai dizer que esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Além deles estarem com a pele melhor, com a aparência melhor, Deus lhes deu sabedoria, Deus lhes deu condições melhores. O que a gente tira aqui? Que, irmãos, esse pensamento de que vida cristã é monótona, de que vida cristã é sem graça, isso é mentira. E é justamente isso que muitos jovens e muitos adultos acham, que igreja é coisa chata. Ontem eu conversava com um senhor que estava consertando o portão da igreja, e a gente ali conversando, e falou, poxa, aqui na igreja o povo está com saudade, porque a gente não está podendo fazer festa, a gente não está podendo fazer mais as nossas bagunças por causa da pandemia. Ele falou, vocês fazem isso? Eu falei, rapaz, aqui na igreja, se a coisa não acabar com comida, ficou sem graça o final. Os que chegaram antes da pandemia, no meio da pandemia, os irmãos que chegaram no meio da pandemia ainda não experimentaram isso. Aqui na igreja, se você em um ano engordar 3 quilos, tem alguma coisa errada. Ou não? E eu tenho percebido alguns emagrecendo demais. Eu tenho que voltar. Porque, irmãos, vida cristã. E é isso que Daniel está mostrando para a gente, que a vida cristã ela não é monótona. Percebam, esses jovens estavam melhores. Recentemente eu conversava com um amigo pastor, morreu um rapaz que foi da igreja dele, morreu de Covid, um rapaz de 20 e poucos anos. E ele foi no velório, em consideração à família, o tempo que ele passou na igreja, e ele disse assim, Flávio, foi triste.
Não pelo Covid, não tinha nenhum amigo dele lá no velório. Quase faltou homem para carregar o caixão. Só estava eu, o pai dele e mais um amigo. Mas não cadê os amigos que ele disse que tinha quando saiu da igreja? Porque a gente acha que lá fora é melhor. A gente acha que o negócio lá é melhor porque a gente acha que o fruto da árvore proibida é sempre melhor. Porque ela é proibida. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Querido, a Bíblia não é um livro de pode e não pode. A gente não deve tratar a Bíblia assim. A Bíblia é um livro de isso aqui pode, isso aqui não pode. Não. Paulo, o apóstolo, está sendo bem claro. Olha, tudo pode. Não é isso que ele está dizendo aí? Tudo é permitido. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Certa vez, ouvindo uma mensagem, o pastor disse o seguinte, que ele trabalhava numa empresa, ele tem bronquite, e o seu chefe fumava. E era aquele tempo que você podia fumar em qualquer lugar. Ambiente fechado, aberto, lembra disso? Aquele tempo que você entrava no ônibus, estava lá o cara fumando do teu lado. E como ele tinha bronquite, ele passava muito mal por causa da fumaça do cigarro. E um dia ele chegou para o seu chefe e disse assim, eu queria falar contigo, não dá para você fumar em outro lugar? E ele olhou para ele e disse, fulano, sabia, tu é um crente chato. Só porque você não pode fumar, fica pegando no meu pé. Eu falei, quem disse que eu não posso fumar? Quem disse que eu não posso? Se eu quiser eu fumo. Ele disse que o chefe estatalou um olho. Não, porque você é escravo da sua religião, por isso que você não pode. Eu falei, não, se eu quiser eu fumo. Não tem proibição. Você é proibido fazer alguma coisa, irmão? Por eu ser livre, eu escolho não fumar. Agora deixa eu ver se você realmente é livre. Virou para o seu chefe e disse o seguinte, você consegue ficar um mês sem fumar? Eu falei, não, eu não consigo, eu fumo 2 maços por dia, como é que eu vou ficar um mês sem fumar um cigarro? Eu falei, quem é o escravo aqui? Essa é a falsa consciência de liberdade, dessa modernidade líquida, que quer viver somente nessa fluidez da vida, achando que é livre. São escravos das suas próprias escolhas. Daniel nos ensina que com Deus, em Deus e por Deus a gente é livre para escolher. Porque nós somos reflexivos. Quando não somos, a gente é raso e tudo que vem a gente aceita. Irmãos, sabe o que Deus espera de você e de mim? Como filhos e filhas deles, como jovens deles, como nós somos. É que nós sejamos uma resposta a essa sociedade fluida aí fora, essa sociedade maleável demais, que assume a forma que lhes são apresentadas. Convido você a ler Daniel 2, passa a página aí, ou vai para o lado. Daniel capítulo 2, verso de 1 a 5. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhe disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e aos seus e a nós interpretaremos. E o rei respondeu aos astrólogos, essa é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem um monte de entulho. Sabe o que Nabucodonosor está dizendo aqui? Ué, vocês não são inteligentes, vocês não são sábios, vocês não adivinham as coisas? Então não adivinham o que eu sonhei.
Você não lê futuro? Então diga o que eu sonhei, ué. Não preciso falar ainda. E se você continuar lendo o texto, eles vão dizer, mas isso que o senhor está pedindo é impossível. Ninguém no mundo é capaz de fazer, de saber o que você sonhou. Eu não sei o que está passando na sua cabeça agora. Imagine, você chega para mim e diga assim, pastor, diga o que eu estou pensando. É isso que Nabucodonosor falou. Diga o que eu sonhei. Só quem sabia era quem? Ele. Você não sabe o que eu estou pensando agora, sabe? Pelo cheiro, você deveria pensar em que eu estou pensando agora, né? Porque está vindo um cheiro aqui. E aí ele diz, olha, se dentro de tantos dias não aparecer um que me diga o que eu sonhei e interprete, vou mandar matar todos os sábios, astrólogos, todos eles. Verso 10 a 20, eles vão dizer que isso era impossível. Isso chega no ouvido de Daniel. Daniel pede para que avisasse ao rei que esperasse um pouco. Daniel vai até os seus amigos, explica para eles o que está acontecendo, e eles oram a Deus. E Deus dá a Daniel o sonho. Ele não perguntou para Nabucodonosor, Deus é que disse o que o rei sonhou. E a interpretação. O verso 18 de Daniel 2 diz, e lhe pediu que rogasse a Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel, e de noite numa visão, e Daniel louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder que lhe pertence. Deus deu a Daniel esse sonho e a revelação. E lá no capítulo 2, versos 26 e o 28, ao 28, diz que o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho interpretar? E Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual lhe perguntou. Mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. E Daniel agora começa a testemunhar de Deus para aquele rei que não cria em Deus. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nessa sociedade, que cada vez mais se afasta de Deus, você e eu temos a responsabilidade de sermos diferentes e fazer a diferença. Não precisamos ser chatos, não precisamos ser arcaicos, mas precisamos ser discípulos de Jesus dessa sociedade, como família de Deus. O que a gente aprende aqui é que a nossa sociedade, ela está ansiosa para ver realmente aquilo que é a verdade, e a verdade está na palavra do Senhor. Saímos da nossa zona de conforto. Saímos desse ambiente confortável e mostrar para essa sociedade quem é esse nosso Deus. Infelizmente, nós somos a geração do clique. Dá um clique lá no computador, numa pesquisa instantânea que aparece em segundos, e achamos que Deus é da mesma forma. Que no momento que eu orar, Deus já vai me dar. Pode fazer isso? Lógico que Ele pode. Mas Deus não é a pesquisa do Google, que você vê lá em cima que aquela pesquisa foi feita em milésimos de segundos. E nessa sociedade do clique, a gente vai vendo que isso também é levado para os relacionamentos. Onde os nossos relacionamentos são cada vez mais flácidos, sem profundidade, e isso da mesma forma com Deus. Onde as pessoas, se alguém me magoa, eu já não quero mais saber. Se eu mando uma mensagem e não me responde, eu já começo a dizer, um safado sem vergonha, por que não me respondeu? A gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, porque a gente é instantâneo. E a gente vê que essa sociedade já percebeu esse instantâneo, que é só você ir no mercado. A quantidade de comida instantânea que nós temos hoje. Porque isso não é ruim. Não é de todo ruim. Nessa correria que nós vivemos, de vez em quando, os instantâneos ajudam muito. O problema é quando a gente leva isso para o relacionamento.
achando que o outro tem que me servir na hora que eu quero. Isso é ruim quando eu levo para o meu relacionamento com Deus, quando Deus não me atendeu na hora que eu queria, ou do jeito que eu queria. E aí eu digo, eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais andar com esse Deus. Aonde nós somos aqueles que queremos tudo pronto. Ou não? A gente quer tudo pronto hoje. Nós temos essa dificuldade de produção hoje, de criação. Os especialistas e aí dentro das sociedades, os sociólogos estão dizendo que a nossa sociedade está perdendo a criatividade. Porque nós queremos tudo pronto, a gente copia, como eu disse anteriormente, nos tornamos papagaio, só repetimos e não criamos. Eu me lembro que quando comecei a me envolver com a igreja, logo após o meu batizado, alguns meses depois, na nossa igreja só tinha de jovem a Paula, eu e o filho do pastor. Lembra disso, sogra? Só tinha nós três. É que incomodava, irmãos, porque a gente estava num bairro com muitos jovens. Muitos jovens. A nossa igreja naquele tempo era pequena como essa. E aquilo incomodava. Eu cheguei para o pastor e falou, a gente vai começar um trabalho com jovens aqui. O que o senhor acha? Eu falei, você é doido. Não tem jovem nessa igreja? Eu falei, tem sim, tem a Paula, eu e seu filho. Você não vai dar em nada. Eu disse assim, naquele tempo eu era pior, tá, irmãos? Eu olhei para o pastor e falou, o senhor vai ver que esse lado aqui, ó, até o final do ano vai estar cheio de jovem. E a gente começou a orar, a trabalhar, a gente começou a fazer uns negócios na igreja. Final daquele ano, irmãos, os bancos daquele lado da igreja estavam quase todos cheios de jovens. Mas a gente não ficou esperando vir pronto. E hoje o que eu ouço muito das pessoas é o seguinte, na igreja não tem tal coisa, então eu vou para outra. Aí sabe quanto que a igreja vai ter tal coisa que a pessoa quer? Nunca. Porque eu vou para onde está pronto, porque eu não quero produzir aonde eu estou. Quantas vezes você já não ouviu isso? Eu vou para aquela igreja que lá tem jovens, aqui não tem. Aí você que é o jovem, vai para outra. Vou usar a irmã de novo de exemplo, irmã. Quando nós chegamos aqui, uma das falas da irmã Delcemira para mim, pastor, só tem eu na minha idade na igreja. Aí imagine se a Delcemira é daquelas que não quer a produção da coisa, ela quer pronto. O que ela faria? Eu vou para aquela outra igreja que lá tem mais gente da minha idade, pastor. E eu falei assim, mano, a solução é simples. Vamos orar. Vamos orar. E Deus vai mandar a gente. E pensa numa oração, irmão, porque está crescendo gente na idade dela. A gente tem que começar até a pensar já em algumas coisas. Para a melhor idade da IBG. Porque se você quiser só as coisas prontas, irmãos, você nunca vai ter a alegria de lá na frente dizer o seguinte, esse foi o legado que eu deixei nessa vida. Você não vai ter legado. Sabe o que é legado? Legado são as marcas que você vai deixar na vida. Porque depois que morrer, a única coisa que você vai deixar aqui é o que você produziu aqui. Se você for uma pessoa rasa, você não vai produzir nada. E com o passar dos anos, ninguém vai lembrar de você. O meu maior sonho, irmãos, é daqui a uns 50 anos, quando eu já não estiver mais aqui, se Jesus já não tiver voltado, eu não vou estar aqui para ouvir isso. Mas meus filhos, meus netos vão estar e alguém dizer assim, Flávio fez isso, Flávio fez aquilo, Flávio deixou algo, não é para o meu ego, mas é porque deixou algo. Porque triste coisa vai ser, daqui a 50 anos, os meus netos falarem assim, meu pai, meu avô, Flávio, quem? Não conheci. Passar por essa terra e não deixar marcas. Se nós somos discípulos de Jesus, irmãos, Jesus deixou marcas. E eu não estou dizendo somente do seu sacrifício na cruz.
A vida dele marcou as pessoas do seu tempo. Os apóstolos marcaram a vida do seu tempo. E aqueles que vieram depois, e você? Então eu convido você hoje a fazer a diferença nessa sociedade, a marcar a vida das pessoas e não somente passar por aqui. Deus nos chamou para mais do que isso, de simplesmente passar por aqui. A vida é muito mais do que só passar, é viver. E quero terminar com Atos 17, 11, quando Lucas, escrevendo, diz que, entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem, investigavam dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver realmente se elas eram assim. Mente aberta, a gente ouve tanto isso hoje. Eu sou uma pessoa de mente aberta, mas a Bíblia me ensina que ser mente aberta não é aceitar tudo que vem sobre ela, mas é refletir, é ser reflexivo com tudo aquilo que me vem. E examinar se aquilo é verdade ou não, não somente o que está na Bíblia, não somente aquilo que é religioso, mas na própria sociedade, refletir, pensar. E se a gente não faz isso, irmãos, nós somos tragados por aqueles que são maldosos. Mente aberta não é quem recebe tudo, aceita tudo. Esses são os de mente rasa. Os que são de mente aberta, realmente são aqueles que refletem, pensam e não engolem tudo. Estão no meio, mas o meio não os tem. Estão envolvidos lá, mas isso que se envolve, não lhes envolve, não lhes toma. Por isso nós somos chamados a fazer essa diferença. Somos chamados a marcar vidas lá fora. Não simplesmente ser religiosos, rasos, papagaios, mas sermos aqueles que fazem a diferença na sociedade, discípulos de Jesus, discípulas de Jesus. Eu quero orar com você e por você nessa noite e convidar você a pedir: Senhor, me faça cada vez mais reflexivo, me faça cada vez mais pensante, não chato, não enjoado, como alguns dizem, mas ser aquele que não se envolve, não toma a forma desse mundo, mas que faz a diferença e que marca positivamente as vidas daqueles que estão em nossa volta. Quero orar com você e por você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Queremos ser diferentes. Queremos fazer a diferença. Não queremos ser, ó Deus, como Bauman, o sociólogo, escreveu, uma sociedade ou um povo, ó Deus, que vai assumindo a forma de onde está. Mas, Senhor, nós queremos ser aqueles que vão impactar, que vão, ó Deus, levar a transformação, a alegria que esse mundo está precisando. E essa alegria, essa esperança se chama Jesus Cristo. Nós, Senhor, temos a alegria dele, temos o sustento dele. Por isso, Senhor, Tu conheces teu povo que está aqui. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está precisando mudar. O Senhor sabe o que eu preciso mudar. Por isso, Deus, que Teu Espírito Santo nessa noite faça uma mudança extraordinária em nossas vidas. E que esta igreja, ó Deus, que no último dia 4 completou 25 anos de existência, possa daqui para frente, ó Deus, se ainda não está fazendo, fazer a diferença nessa comunidade, nessa região de Maringá, nessa cidade. Que seja uma igreja, ó Deus, que vai deixar uma marca, a marca de Jesus. E nós, eu sou a igreja. Então cabe a mim, cabe a cada um, ser essa marca onde estiver. Que a comunidade aonde estivermos, ó Deus, possam dizer: ali vai alguém que faz a diferença.
Ali vai alguém que eu desejo ser igual. Ali vai alguém que quando abre a boca só abençoa. E eu creio, Deus, que o Senhor está levantando aqui essa geração. Abençoe, Senhor, os nossos jovens. Abençoe os nossos adolescentes, ó Deus, que têm sofrido com os ataques de Satanás, com seus enganos, mostrando a Deus que muitas vezes servir ao Senhor é coisa chata, que tem se afastado da Tua presença. Pai, guarde os nossos jovens, guarde os nossos adolescentes, e que como igreja, ó Deus, nós os abracemos em oração, pois, Senhor, essa é a geração que vai marcar essa sociedade. É assim que eu oro e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.